Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Gideone, eu sou discente do curso de licenciatura em matemática pela UERN no campus de Patu e hoje eu estou produzindo esse vídeo que na verdade é um trabalho proposto pelo professor de matemática Aurenildo. Basicamente, eu irei apresentar e responder para vocês as questões de número 9 e 28 referente ao nosso seminário. Eu faço parte do grupo A, eu sou o aluno 2 e, sem mais enrolação, bora conferir as questões. Bom, começando pela questão 9, ela nos diz o seguinte: num jardim zoológico de uma cidade, foi lançado o projeto Zoológico na Rua. Esse projeto consiste em levar para a praça da cidade, a cada final de semana, 4 jaulas e colocá-las uma ao lado da outra. Entretanto, existem 2 animais que não podem ficar em jaulas adjacentes, que são as jaulas vizinhas. Então ele está perguntando para a gente de quantas possibilidades o pessoal do zoológico tem para escolher 2 jaulas não adjacentes. Bom, então vamos lá, Solução. Então é o seguinte, o que a gente tem que fazer? Nós devemos escolher 2 jaulas não adjacentes, ou seja, não vizinhas entre as 4 jaulas. Que é justamente o que ele está pedindo para a gente determinar. Então é o seguinte, vou fazer assim, nós temos aqui as jaulas, certo? Aí eu vou representar dessa forma aqui. Aqui é a primeira jaula, aqui é a segunda, a terceira e finalmente a quarta. Como a gente deve escolher 2 jaulas não adjacentes, então o que ele está querendo dizer é o seguinte: nós não podemos contar esse tipo de situação aqui, certo? Então vamos supor, por exemplo, o animal A, ele jamais poderá ser vizinho com um animal, certo? Que está na outra jaula, certo? Então esses animais aqui que eu estou chamando de A e B, eles não podem ter, não podem ficar próximos, não podem ter jaulas vizinhas. Certo? Então esse tipo de contagem aqui não é válido. Então observe o seguinte, eu vou fazer aqui um esquema e eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo. Essas barrinhas aqui, certo? Esses espaços vazios, significa que a jaula ela está vazia, tá certo? Esses 2 espaços aqui. E esses círculos, certo? Essas 3 bolinhas aqui são justamente as jaulas com os animais. Então, com base nessa representação que eu fiz aqui para vocês, o que a gente deve contar diante disso? Nós devemos escolher 2 jaulas das 3 opções disponíveis. Das três opções disponíveis para pôr os animais, certo? Nesses círculos aí. Ora, se eu tenho 2 jaulas, certo? E eu tenho 3 opções disponíveis para colocar os animais, então como é que eu faço esse tipo de contagem? Ora, isso aqui não é simplesmente três escolhe 2? É ou não é? Porque eu tenho 3 opções disponíveis, para organizar esses animais. E eu tenho 2, que significam justamente as jaulas vazias, que é para justamente atender às condições do problema. Então, como é que a gente conta esse tipo de coisa? Das 3 disponíveis, eu escolho 2 para colocar os animais. Então, é 3 escolhe 2. Bom, 3 escolhe 2, se a gente for
abrir isso aqui, né, desenvolver. Isso aqui nada mais é do que 3 fatorial, certo? Dividido por 2 fatorial vezes 1 fatorial, né, que é justamente a diferença entre os dois aqui. Bom, e aí quando a gente vai desenvolver essas contas, nós temos o seguinte, nós temos 3 fatorial é 6, dividido, bom, 2 fatorial é 2 e 1 fatorial é 1. Vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. Então a resposta aqui vai dar 3. Então nós temos 3 o quê? Nós temos 3 maneiras de escolher 2 jaulas não adjacentes. Não adjacentes. Bom, além disso, como ainda podemos permutar os dois animais após escolhido as jaulas, então, pelo princípio multiplicativo, a resposta é, bom, permutação dos dois animais é 2 fatorial, vezes o total de maneiras de escolher 2 jaulas não adjacentes, que deu 3. Então, quando a gente faz essa conta, vai dar o quê? Vai dar 2 fatorial, que é 2, vezes 3, vai dar um total de 6 maneiras distintas de organizar os animais. Certo? Esse aqui é o total de maneiras de nós organizarmos os animais dispondo, né, das informações aqui que o problema nos passou. Certo? Então essa é a resposta, é a resolução do problema 9. Então, bora conferir a próxima questão. Bom, pessoal, fazendo agora a questão de número 28, certo? Nossa última questão. Ela está pedindo para a gente determinar o termo geral da sequência definida por essa expressão aqui, certo? Por essa recorrência linear. Xn mais 1 menos xn, né? Você tem um número menos o seu antecessor, é igual a 5 vezes n ao quadrado menos 2n, onde o x1 é igual a 0. Então, como a gente pode perceber aqui logo de início, é que essa recorrência aqui é de primeira ordem, certo? Onde, né, para a gente saber qual é a ordem, né, dessa recorrência, se ela é de primeira, se ela é de segunda ordem, a gente olha para o índice do x, né? No caso, o índice maior aqui é n mais 1 e o menor índice aqui é o n, certo? Então a diferença entre esses dois aqui é de apenas 1 a 1 unidade. Então é por isso que essa recorrência aqui ela é de primeira ordem. E ela não é homogênea, certo? Porque se a gente for perceber aqui do outro lado da igualdade, a gente tem aqui uma expressão, né, que relaciona o n, só que ela não depende exclusivamente nem de n e nem de n mais 1. Então por isso que essa recorrência ela é de primeira ordem e ela não é homogênea, tá certo? Né, como solução. Se a gente for fazer aqui, por exemplo, o x2 menos o x1, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 5, que multiplica o quê? 1 ao quadrado, né? Substituindo aqui n por 1, vai ser 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1. Né? Bom, se a gente for prosseguindo aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter x3 menos x2 igual a 5 vezes 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Bom, substituindo agora por 3, a gente vai ter o que? A gente vai ter x4 menos x3 igual
a 5 vezes 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. Bom, vou fazer só mais um aqui. O x5 menos o x4 vai ser igual a 5 vezes 4 ao quadrado menos 2 vezes 4. Certo? E aí, se a gente for generalizar, né? Se a gente for até o último, né? Se a gente for fazendo todos, né? Até chegar a xn mais 1, a gente vai ter o seguinte, vai ter xn mais 1 menos xn igual a 5 que multiplica n ao quadrado menos 2 vezes n. Certo? Fazendo aqui esses procedimentos, nós chegamos até aqui. E aí, se a gente for somar o primeiro membro, né, dessas equações e também o segundo membro, a gente vai obter a seguinte forma, né, fazendo aqui uma soma telescópica. Então, por uma soma telescópica, temos. Bom, se a gente for somando aqui, ó, esse x2 cai com esse x2, né, que aqui eles têm sinais contrários. x2 ele cai com x2, o x3 cai com o x3, o x4 cai também com o x4, x5 que cairia com o próximo termo que vem aqui, e o xn também cairia com esse xn aqui. Então, quando a gente somar tudo, né, em ambos os membros, a gente vai ter simplesmente o que? A gente vai ter esse xn mais 1, bom, aqui vai restar aqui o x1, né? Então vai ser menos x1 igual. Bom, se a gente for colocar aqui o 5 em evidência, né? A gente vai ter a soma desses quadrados aqui, né? Até n ao quadrado. Então a gente vai ter 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí isso aqui segue, né? Até n ao quadrado. E o outro, né? Se a gente for colocar aqui o menos 2 em evidência, a gente vai ter o quê? Vai ter uma soma, né? De 1 mais 2 mais 3 até n. Então vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 3 e segue, né? Até n. Bom, aí tem uma jogada nessa parte aqui, tá? Dessa passagem aqui, ó, eu vou copiar aqui, certo? Dessa passagem aqui, se a gente for notar, né, que é o que? Uma soma de quadrados sucessivos, né? Uma soma de quadrados perfeitos. Aqui vai ser 1 mais 4 mais 9 mais 16 e por aí vai, né? Então essa soma aqui, né, desses n primeiros termos, né, desses quadrados perfeitos aqui, recai na fórmula, né, dos n primeiros quadrados perfeitos. E essa sequência aqui, ela vai ser da seguinte forma. Fração vai ser n que multiplica n mais 1 vezes 2n mais 1, certo? Tudo isso aqui dividido por 6. Ok? Então essa soma aqui desses n primeiros quadrados perfeitos recai justamente nessa fórmula aqui, certo? E essa fórmula aqui a gente mostra ela, né, que ela é válida e que realmente ela é verdadeira, mostrando por indução, certo? A gente prova para 1, prova para n e mostra que vale, certo, para todo n mais 1, certo? E aí a gente recai nessa expressão aqui, n que multiplica n mais 1 vezes 2n mais 1, tudo isso dividido por 6, certo? E essa outra expressão aqui, ó,
Essa outra aqui que eu vou colocar aqui embaixo, como nós temos aqui uma soma, né, de 1 mais 2 mais 3 até n, isso aqui também recai na fórmula da soma, né, de uma progressão aritmética. Ok? É 1 mais 2 mais 3 mais 4 até n. Então, esse tipo aqui de sequência recai na fórmula de uma soma de uma PA, né, da soma de uma progressão aritmética. E a soma, né, a fórmula de uma progressão aritmética, ela é dada da seguinte forma. Você tem 1 mais n vezes o último, né, vezes n, isso aqui dividido por 2. Então, eu vou até escrever aqui que isso aqui, olha, é a soma dos n primeiros quadrados perfeitos. E essa aqui, olha, é a soma de uma progressão aritmética, que é de uma PA. Ok? Essa é a sacada dessa questão. Bom, aí tendo com base aqui essas informações, certo? Eu simplesmente vou pegar aquilo que eu acabei de digitar e vou substituir, olha, justamente nessa expressão aqui de cima, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Olha, como o x1, né, que foi dado na questão, ele é igual a zero, né, aqui, ó, em que o x1 é igual a zero, então a gente vai ter o seguinte, olha, substituindo, temos, olha, você vai ter o que? Você vai ter xn mais 1, certo? Bom, x1 é zero, então substituindo aqui vai dar zero, né? Então não importa, vai dar igual a 5 vezes a n, né? Aí a gente vai ter n mais 1 vezes 2n mais 1, 2n mais 1 dividido por 6, né? Aí menos essa outra passagem aqui, né? 2, né? No caso menos 2, vezes a soma de uma PA. Certo, pessoal? Vai ficar assim, né? Aí é o seguinte, ó, tem um 6 aqui, né, embaixo desse denominador, aqui nessa parte. Então seria interessante eu utilizar aqui algum artifício algébrico para aparecer um 6 aqui embaixo também. Então será que vocês concordam comigo que se eu multiplicar aqui essa passagem, se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por 3 sobre 3, será que eu altero o cálculo que eu estou fazendo? Ó, se eu multiplicar essa passagem aqui, ó, de forma que apareça um 6 aqui no denominador, será que eu altero a conta? Não, né? Então é essa jogada que eu vou fazer. Eu vou multiplicar essa parte aqui, ó, por 3 sobre 3, de tal forma que apareça um 6 aqui embaixo, né? E aí eu utilizo a regra de fração quando eu tenho denominadores iguais, né? Que eu repito o denominador e subtraio aqui os numeradores, certo? Então, isso aqui vai ser da seguinte forma. A gente vai ter xn mais 1 igual a essa parte aqui toda eu vou repetir, né? Aí aqui vai ter o seguinte, vai ser menos, vai ter um 6 aqui, né? 3 vezes 2 vai ser 6, que multiplica 1 mais n vezes n. Aí aqui embaixo vai ter um 6 também, né? 3 vezes 2 vai ser 6. Bom, aí eu utilizo agora a regra, né, e o conceito de frações de mesmos denominadores, né? Quando tem denominadores iguais, eu repito, né, o denominador e subtraio aqui dos numeradores. Aí vai ficar da seguinte forma, a gente vai ter xn mais 1 igual a, bom,
Como vocês podem perceber, eu tenho n, né, que multiplica n mais 1, e aqui eu também tenho da mesma forma, né? Aqui está invertido, mas isso aí não importa, né? Então eu vou colocar esse n que multiplica n mais 1 em evidência, né? Nós temos duas parcelas, duas passagens aqui iguais. Então, colocando isso aqui em evidência, vai ficar da seguinte forma: eu vou ter n que multiplica n mais 1, né? Aí aqui eu vou fazer da seguinte forma: como eu coloquei em evidência, esse 5 ele vem para cá, certo? Mudando aqui de posição, vai ficar 5 que multiplica 2n mais 1. Eu estou querendo dizer que vai ficar da seguinte forma: bom, eu vou trazer esse 5 para cá, né? Vai ficar 5 que multiplica 2n mais 1 menos 6, né? Aí isso aqui dividido por 6. Eu vou repetir, certo? Essa passagem aqui, n que multiplica n mais 1. Aí eu vou distribuir aqui, tá certo? No caso, fazendo aqui a distributiva, eu vou ter o que? Eu vou apagar isso aqui, certo? Que eu não preciso mais. Aí fazendo aqui a distributiva, eu vou ter 5 vezes 2n, vai ser 10n, certo? E aqui vai ficar 5 vezes 1, que vai ser 5. Menos 6, né? Que é o que já estava. Aí tudo isso dividido por 6. Pode tirar também. Então ficou assim quando a gente distribuiu, tá certo? Deixa eu só dar um espaçozinho aqui. Então quando a gente fizer aqui a distributiva, ficou o quê? Ficou 5 vezes 2n, que vai ser 10n, e 5 vezes 1, que vai ser 5. Menos 6 dividido por 6. Aí, né, fazendo esse pequeno cálculozinho aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter xn mais 1, vai ser igual, essa passagem eu vou repetir, n que multiplica n mais 1, vezes 10n, bom, 5 menos 6, isso aqui vai ser simplesmente o quê? Menos 1. Né? Isso aqui dividido por 6. Então essa aqui eu vou colocar aqui em parêntese, certo? E aqui eu também vou colocar um parêntese. Aqui também, esqueci. Pronto. Então a nossa expressão ficou da seguinte forma: nós temos que xn mais 1 é igual a n que multiplica n mais 1 vezes 10n menos 1 dividido por 6. Para todo n, certo? Que pertence, vou escrever assim mesmo, para todo n natural, certo? É a solução da recorrência dada. Então a nossa preocupação, certo? Voltando lá no início da questão, foi justamente para a gente determinar o termo geral definido por essa recorrência linear, certo? Que é justamente essa expressão aqui. Xn mais 1 é igual a n que multiplica n mais 1 vezes 10n menos 1, tudo isso dividido por 6 para todo n natural, certo? Então esse aqui é o nosso termo geral, certo? Bom, pessoal, esse foi a minha apresentação, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem deixar os comentários aí, certo? Que eu respondo. E é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.